Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Que Maria, nos convites de Jesus, nos leva a que nos detenhamos para alguns pensamentos sobre a transição planetária, entendendo esse título como significativo de mudança natural de um ciclo evolutivo que resultará em transformações na parte física e moral dos seus habitantes. Os elementos, então, das gerações se confundem e se sucedem com ideias e modos de ver totalmente diferentes e até mesmo opostos. E aí pergunta-se: houve mudanças? Se sob esses dois aspectos, a parte física e a parte moral dos habitantes, nós nos detivermos nas análises dos fatos sociais, nós encontraremos as mudanças sejam contínuas nas diferentes civilizações que se superpõem umas às outras, abrandando costumes, saindo desde o culto da morte, da escravidão, da barbárie, dos desvios, das truculências em meio às lutas amargas, porém cada uma delas renovadora, buscando, de algum modo, expressões para horizontes mais amplos. Então, se nós formos passar rapidamente pela história, que em síntese é a história de cada um, nós vamos entrever laços eternos que interligam o tempo e gerações nos surtos evolutivos do planeta. Inúmeras vezes, portanto, esses momentos foram vivenciados. Enquanto se modificava o palco das civilizações, o ser espiritual também sofria mudanças e lutas purificadoras. Então, os acontecimentos se atropelavam. As forças cegas, duras, inclementes, obrigavam o homem a que acordasse, procurando uma nova forma de ser, principalmente no como agir diferente nos relacionamentos. Então, em meio a essa realidade, o que estava implícito ou o que está implícito é o lado espiritual do ser, visando a que pouco a pouco esse homem se prepare para as grandes transformações que dia mais, dia menos acontecerão. Então, exatamente, ah, nós temos que lembrar que houve um tempo que a própria Terra era praticamente constituída e habitada por espíritos bárbaros ou semi-civilizados e as pessoas aptas a algo superior, talvez em meio deles não passasse de 20, 30% da população do globo. Então, o homem não improvisa processos de mudança de uma hora para outra. Pouco a pouco, os processos das dores, das acomodações, que por força das circunstâncias vão se fazer necessárias, ele mudará a forma de agir, abrandando os seus sentimentos em ações mais pensadas. Assim. Então, por decorrência, o mundo físico também vai se alterar, porque na reciprocidade do todo, os relacionamentos em geral entre as pessoas se transformam. Então, Jesus, quando veio ao planeta, o que ele fez? Acenou com um novo ideal de vida. O homem até começou a perceber-se como ser espiritual, no qual a vivência do evangelho seria um ponto assim importantíssimo entre os dois mundos, o material e mas o homem material disparou e o homem espiritual não acompanhou esse disparo. Ele como que estacionou.
Então, as literaturas vêm dizer que os momentos há mais de 50 anos foram iniciados marcando a grande transição e vai encontrar aquele mesmo homem lá do passado. Hoje, talvez mais treinado em lidar com as intempéries, porém desacreditado de que a grande mudança de agora se repercute com possível possibilidade de não mais habitar o solo que pisa. E deve-se acreditar que isso é realidade? É relativo esse crer. O agnóstico, o incrédulo, o ateu, o materialista advogam que tudo isso é uma grande tolice. No entanto, os tempos que chegam se incluem como fenômeno cósmico que envolverá todo o sistema solar, independente de se acreditarem ou não. E quando será esse clímax? Segundo os estudiosos, vai quando acontecer a verticalização do eixo da Terra. Fato que não se tem previsão de quando ocorrerá. O importante, portanto, não é a preocupação com datas, porque enquanto se fica preso a elas, corre-se o risco de permanecer ansioso, de entrar em pânico, perdendo tempo precioso para crescer interiormente, para refinar os valores, para melhorar o entendimento das leis divinas, aplicando-se a um viver evangelizado. E então, o desagradável de tudo isso é que é possível encontrar espíritas que não estudam envoltos em dúvidas. Porque se buscarmos o Consolador, ele ressalta o cuidado a se ter com o sentimento e que tenha-se, portanto, condições para analisar e compreender. Principalmente quando Paulo conclama nos Hebreus 3,13: exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça em engano. Então, exortai uns aos outros. Quer dizer, discutir, pregar, doutrinar, mas lembrar que cada um viva detalhes em que a sua vida seja de recursos nobres, cumprindo zelosamente os seus deveres, compromissos, palavra, e dando exemplo onde quer que esteja. Então, vivemos um momento do crepúsculo, que pode anteceder o profundo da noite, mas que brilhará a aurora das luzes consoladoras para a humanidade regenerada pela opção do bem. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde a todos.